Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Levanta a mão assim direita. Fecha os teus olhos. Diga assim comigo: Deus, nesta noite, estamos aqui para adorar o teu santo e poderoso nome. Recebe, Deus, o nosso louvor com muito amor nesta noite. Amém. Amém, igreja? Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus vivo e todo-poderoso. Vamos adorar a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele, a Ele toda a honra e toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda a honra, toda a glória, solta a sua voz, vai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas por saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus profundas riquezas por saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele a glória. Quero ouvir a voz da igreja. Adore, adore, adore. Glória, pra sempre, amém. Toda honra, toda glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas por saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas por saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
toda honra, toda glória. Solta a sua voz, vai. A Ele a glória, glória, glória a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Bem baixinho, a Ele a glória. A Ele a adore, adore. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Coloque tua mão no coração, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Mais uma vez, a Ele a glória, 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 pra sempre. Sinta a paz no seu coração, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, adore, adore, adore. A Ele a glória, pra sempre, amém. Feche teus olhos, coloca tua mão no coração, a Ele toda honra e toda glória. Adore, igreja, adore, igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda honra, toda glória, mais uma vez, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, adore, adore, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda honra, toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Pode ser melhor essas palmas para Jesus. A Ele toda honra e toda glória. Fala comigo assim, igreja. A Ele toda honra e toda glória. E a igreja diz: aleluia, glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui neste lugar? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé,
caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, toda igreja vai. O teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Toda igreja vai! Deus me ama e o teu amor é tão grande. Que amor imenso é esse, igreja? Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu amor, o que seria de mim? Deus me amou tanto, entregou seu filho
para morrer em meu lugar. Toda igreja, vai! Solta a sua voz e adora, Ele te ama. O teu amor é tão grande. Que amor grande é esse, igreja? Solta a sua voz e adora Ele. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Toda igreja, vai! O teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre De braços abertos pra mim. E Ele está sempre De braços abertos pra mim. E Ele está sempre De braços abertos pra mim. Querido Senhor, reconhecemos que o maior presente que temos é a Tua presença habitando dentro de nós. E essa presença maravilhosa em nossa vida. Ah, como essa presença maravilhosa revela o Teu grande amor por nós. Que este amor tão poderoso possa hoje, Senhor, amolecer a dureza do nosso coração. Que possamos, meu Deus, essa noite, quebrantar nosso coração diante de Ti, derramar o nosso coração diante da Tua presença e reconhecermos, mais uma vez, que nós não somos nada sem Ti. Tu és o ar que respiramos. Tu és o alimento que precisamos. Tu és a fonte da nossa felicidade, da nossa alegria. Tu és a nossa paz. Tu és o nosso prazer. Tu és a nossa porção, a nossa herança. Tu és o grande, o maior bem que temos na nossa vida. Querido Senhor, obrigado por tão grande amor. Mesmo sem merecer, mesmo falho, o Senhor nos ama. E nós não sabemos, não conseguimos explicar o Teu amor, mas podemos hoje experimentar. Queremos experimentar mais deste amor, mais deste amor. Derrama mais deste amor sobre nossas vidas esta noite. Queremos experimentar mais, queremos mergulhar mais em Teu amor. Queremos ter mais de Ti, meu Deus. Erga suas mãos bem alto ao Senhor e peça a Ele para tocar a sua vida. Peça ao Senhor para te tocar essa noite. É uma noite especial em que podemos ser tocados por Ele. Afinal, o Senhor está aqui, Ele está neste lugar. A presença dEle está neste lugar. Deus me ama. Seu amor é grande, incondicional. Vamos mais uma vez. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer amém? Aplauda forte ao Senhor Jesus, Ele é digno. A Ele a glória, somente a Ele.
A Ti a glória, Jesus. A Ti a glória por tão grande amor. Por inesgotável amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quando são felicidade na casa de Deus, diga amém. Glória a Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Bom estarmos juntos nessa noite de quarta-feira para sermos ministrados pela palavra do Senhor. Tenho certeza Ok, vamos retornar a um texto que ministrei recentemente. Nós vamos retornar a esse texto, mas vamos abordá-lo por uma outra perspectiva. Então quero convidar você, por favor, a ir comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, a partir do verso de número 21. Você pode me acompanhar na Nova Versão Internacional ou na versão que você tiver disponível, a NVI. Então estamos em Lucas capítulo 3, verso 21. Se você está comigo, diga reino. Está fraco. Se você está comigo, diga reino. Ok, vamos então mergulhar nesta palavra e sermos abençoados por ela. A Bíblia diz assim, Igreja do Senhor: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. Diga comigo, Jesus também foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Eu quero ler novamente esse final, porque a Bíblia diz assim: então veio do céu uma voz: você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Alguém pode dizer aleluia? Ah, meu Deus, que tremendo isso. Ok, a primeira coisa que nós podemos trazer acerca desse texto é o que eu comecei a falar na última ministração, e essa foi uma das fontes da mensagem, que nós temos como discípulos de Jesus a responsabilidade de reproduzir sua vida. O discípulo não precisa ser criativo, nós não precisamos criar nada. Como discípulos de Jesus, a nossa responsabilidade é reproduzir a vida de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Então, quando você diz que é um cristão, você está dizendo que você é uma cópia, um imitador de Jesus. E quantos cristãos eu tenho aqui essa noite? Diga aleluia. Então, como cristãos, somos cópias. Essa que é a ideia de ser um discípulo de Jesus. Eu já falei para vocês aqui que existem muitas coisas interessantes que nós podemos fazer associações, e há uma palavra dentro da cultura judaica que quando alguém se torna discípulo de um rabino, de um rabi, há uma expressão que diz que você seja abençoado pelas poeiras das sandálias do seu rabi. O que significa que a pessoa vai andar tão de perto que a poeira das sandálias vai pegar na pessoa de tão perto que ela está andando. Então nós somos essas pessoas. Quando Jesus ia formando discípulos, a linguagem que ele usava era sempre: siga-me. Nós precisamos copiar Jesus. Alguém pode dizer aleluia? E a Bíblia diz isso em Mateus 10, 25. A Bíblia diz assim, em Mateus 10, 25, basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Então diga assim comigo: eu preciso ser como meu mestre. Então, já que temos a responsabilidade de imitar Jesus, olhando para o texto
de Lucas, capítulo 3, nós podemos primeiro perceber aqui, eu fiquei lendo esse texto, e essa parte do texto me marcou muito, me chamou muita atenção, e eu quero voltar aqui com vocês. Essa é a primeira coisa que precisamos imitar Jesus aqui. A Bíblia diz assim, verso 21, em Lucas 3, 21 diz: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também, olha o acréscimo, Jesus também o foi. Então significa que Jesus naquele momento estava ali onde todos os demais estavam, que era exatamente o Rio Jordão, onde João Batista estava batizando por uma ordem de Deus. Então, a primeira coisa que eu posso aprender aqui com Jesus é que todo esse trecho aqui dessa passagem, tudo aconteceu porque em primeiro lugar Jesus estava no lugar certo. Vou repetir. Todo esse contexto de Lucas 3 aqui, a partir do verso 21, tudo isso aconteceu em primeiro lugar porque Jesus estava no lugar certo. E essa é a primeira coisa que precisamos imitar Jesus. Está no lugar certo. Está fraco? Está no lugar certo. Então percebam, vocês vão entender mais um pouco do que eu vou dizer enquanto avançamos na mensagem. Mas uma coisa que você precisa entender: você só vai desfrutar de uma atmosfera quando você escolher o ambiente correto. Você jamais desfrutará de uma atmosfera se você não souber escolher o ambiente em que você precisa estar. Então Jesus escolheu, ou melhor, Jesus foi conduzido, guiado, vocês já entenderam isso na última mensagem, ele foi levado a estar neste lugar, uma direção, ele estava no lugar certo, e eu acredito que esta noite você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Você escolheu um ambiente onde você se expõe à palavra, e essa palavra é que cria a atmosfera. Mas você jamais desfrutará de uma atmosfera sem primeiro escolher o ambiente certo. Então, não é minha mensagem hoje aqui, mas podemos também aplicar que se eu escolho o ambiente certo, então significa que eu abro mão de outros trocentos ambientes que são errados, que não vão criar a atmosfera que eu quero. Está fazendo sentido para você? Diga amém. Então a Bíblia diz que todos estavam descendo para o Jordão para serem batizados. Jesus também foi. Foi naquele lugar certo que as coisas aconteceram. Então você precisa ser conduzido por Deus, direcionado por Deus, ter essa sensibilidade para escolher ambientes certos. Está sempre no lugar certo. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Ok. E aí uma dica aqui que eu quero dar para vocês. Que a gente pode fazer essa aplicação perfeita no texto. Percebam que o ambiente que Jesus escolheu para estar, que era ali no Jordão, era um ambiente onde Deus estava agindo por meio de João Batista. João Batista não estava batizando porque ele queria. Não foi iniciativa dele, não foi alguém que pediu, não foi a religião dele que solicitou isso. A Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, desde a sua meninice. Ele era aquele que estava preparando os caminhos do Senhor e estava batizando por uma ordem de Deus. Então Jesus foi conduzido para um ambiente certo. E que ambiente era esse? O lugar onde Deus estava agindo. Alguém pode dizer amém? Então, já dou essa dica para você. Qual o ambiente que você deve estar? Você deve correr para o ambiente onde Deus está agindo. Porque no ambiente onde Deus está agindo, então Deus vai criar a atmosfera que você vai viver. Você vai viver debaixo da atmosfera do ambiente que você escolheu. Alguém pode dizer aleluia? E eu já ensinei isso aqui para vocês. Vou repetir. Como eu falei, não tenho nenhum problema com a repetição. Pelo contrário. Já vi que é a marca do meu ministério. Percebam bem que ambientes simples podem carregar atmosferas extremamente excelentes. Você pode, às vezes,
vê vídeos na internet, por exemplo, de igrejas na África que se reúnem debaixo de árvores, onde as pessoas sentam em tocos de madeira. Não há estrutura de paredes, não há ar-condicionado. Você hoje está aqui no ar-condicionado, com cadeiras acolchoadas, mas vemos vídeos na internet e aquelas crianças e aquelas pessoas dançando, pulando na presença de Deus, cantando louvores. Eu vi outro dia um vídeo, que o vídeo viralizou tanto que pessoas de outros países ofertaram para aquelas pessoas terem instrumentos musicais, porque não tinham instrumentos musicais, mas sem nenhum instrumento naquela igreja, porque igreja não é o prédio, igreja somos nós. Aquele povo estava cantando, então um ambiente simples estava com uma atmosfera completamente carregada da presença de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Então, você precisa escolher o ambiente certo. Jesus foi para o lugar certo. Segundo, aqui nessa ideia aqui ainda, e olha que ainda não estou no coração da mensagem, isso aqui ainda é abertura, mas a segunda coisa que eu posso ver aqui, e nós devemos copiar Jesus. Jesus não só estava no lugar certo, mas a Bíblia ensina no texto que Jesus estava fazendo a coisa certa. Diga comigo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. O que eu percebo aqui lendo o texto? Que Jesus estava fazendo e não simplesmente Jesus fez. O texto diz assim: quando o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Ele foi para o mesmo lugar onde o povo estava indo. Ele foi para o lugar onde Deus estava agindo, que era no Jordão, onde João Batista, por ordem de Deus, estava batizando. Ele também foi batizado e vocês sabem tudo o que aconteceu. Mas a Bíblia diz que enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Ou seja, enquanto ele estava ali no Jordão, esperando o momento dele de ser batizado, Jesus estava orando, ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. E pela fé nós podemos dizer, como imitadores dele, nós vamos fazer a mesma coisa. Amém? Está no lugar certo, fazendo a coisa o quê? Então vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: esteja no lugar certo e faça a coisa certa. Ok? Agora vamos lá, vamos desenvolver essa ideia aqui. Percebam o texto aqui, que o texto não diz que em algum momento da vida de Jesus ele orou, e foi depois dessa oração que ele fez que o céu se abriu. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Jesus orou em algum momento da vida dele. A Bíblia está dizendo que Jesus estava orando, e eu posso aplicar aqui, orando em todo momento da sua vida. Orar era a vida de Jesus. Está fraco, gente. Orar era a vida de Jesus. A Bíblia diz que ali, enquanto ele orava, não foi que ele orou, não era passado, é enquanto ele orava. Aqui é um presente contínuo. Enquanto ele orava, o céu se abriu. E pela fé, se vamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, nós teremos o mesmo resultado de Jesus. Eu vou repetir: se vamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, nós teremos o mesmo resultado que Jesus, porque estamos imitando Ele. Se nós acreditamos que Jesus teve resultado na vida dele, do relacionamento com Deus, se copiarmos a vida de Jesus, teremos o mesmo resultado que ele. Não pode ser diferente. Alguém pode dizer aleluia? Não tem como você copiar um campeão e se tornar um derrotado. E a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então diga assim comigo: Jesus, diga comigo, Jesus permanecia orando a todo tempo. Então aí vem a palavra novamente deste ano, palavra que o Senhor colocou no meu espírito, e eu tenho por obediência reproduzido desde a virada do ano. Desde a virada do ano até agora, eu tenho repetido esta palavra. Como eu falei, repetição é uma marca, porque a repetição é a chave do aprendizado. Escute, nós estamos recebendo de Deus uma palavra que o segredo é a constância. É o quê? Constância. E
a constância pode ser, como é que eu poderia dizer, entendida como você manter a repetição de uma ação ou de um comportamento. Então, quando você consegue manter a repetição de uma ação ou de um comportamento, você está tendo constância. E vou além, é manter a repetição de uma ação ou de um comportamento por um longo tempo. Diga comigo, por um longo tempo. Porque tem algumas pessoas até que começam a repetir coisas boas para criarem hábitos. Então elas começam, por exemplo, a partir de hoje, todos os dias de manhã eu vou fazer uma caminhada, um exemplo. A pessoa caminha um dia, caminha 2, caminha 3, caminha 4. Só que ela começou a repetir esta ação, só que ela não consegue manter isso por longo tempo. Então ela faz isso por uma semana, por 2 semanas, depois esquece, nunca mais ela lembra. E ela às vezes vive do passado. Quando alguém começa a conversar com ela, diz, algum tempo atrás eu fazia uma caminhada. Não. A caminhada que você fez lá atrás não tem mais efeito nenhum na sua vida. O que faz efeito na sua vida é o que você está fazendo agora e com constância. Se você consegue manter aquilo por longos anos a fio. É triste, mas como pastor eu devo dizer, uma das piores coisas que pode acontecer são os crentes que não conseguem manter sua vida com constância. Eles não são constantes com a sua vida de oração, eles não são constantes com a sua vida de leitura da palavra, eles não são constantes com a frequência à igreja, eles não são constantes com a sua vida de comunhão com Deus, eles não são constantes com nada. Eles começam e não finalizam, eles começam e não completam. E Jesus disse que o grande segredo da vida cristã é permanecer. Amém? E se você tem dúvida do que eu estou te ensinando, vá para o último livro da Bíblia, que você sabe qual é, que é o Apocalipse. O último livro da Bíblia, Jesus diz: ao que permanecer até o final, aquele que ficar até o final, aquele que ficar até o fim, ao fim da corrida, ao que vencer, a este eu darei a coroa da vida. Sempre é o que fica até o final. Não é como você começa, é como você termina. Quando você entender até aqui, diga amém. Quando você entender na harmonia da palavra, diga aleluia. Ok, então, antes, eu ainda não entrei no coração da mensagem, eu ainda estou no início da mensagem ainda. Mas escute, nós precisamos entender isso aqui. Jesus disse, basta ao discípulo ser como seu mestre. Nós temos a responsabilidade de copiar Jesus. E se copiarmos Jesus, teremos o mesmo resultado dele. Vamos copiar Jesus. Estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Amém? Se vamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, nós teremos o resultado de Jesus. Qual foi o resultado de Jesus aqui? A Bíblia diz que o resultado foi que o céu se abriu. Diga comigo, o céu se abriu. Mais uma vez, o céu se abriu. Irmão, não trate isso como qualquer coisa. O céu se abriu. Se você tiver carinho e ler a sua Bíblia, você verá poucas vezes na Bíblia o céu se abrindo. É uma coisa comum. Lê a Bíblia e você vai ver que não acontecia o tempo todo o céu se abrir. Mas uma coisa eu posso afirmar a você sobre o céu se abrir. Toda vez na Bíblia que o céu se abriu, foi para que algo do céu descesse sobre a terra. Amém? Então diz comigo. Toda vez que o céu se abriu, foi para que algo do céu descesse à terra. Então, vamos lá. Nós vamos ter o mesmo resultado de Jesus. Nós vamos ter o céu aberto sobre a nossa cabeça. Está fraco? Nós vamos ter o céu aberto sobre a nossa cabeça. Não estou confirmando ainda, mas eu estou muito inclinado de uma das próximas mensagens eu ministrar sobre a questão de como a Bíblia fala de céus cerrados, de céus fechados. Por que pessoas vivem uma vida de céus fechados? Porque a Bíblia fala de céus abertos, mas a Bíblia também fala de céus fechados. Como é a vida de alguém com céus fechados? Mas deixa eu dizer para você, que quando o céu se abriu, aconteceu o que a Bíblia ensina
toda vez que o céu se abre, algo do céu é deixado, é permitido que desça. E a primeira coisa aqui, e aqui é o coração da mensagem, vocês estão me acompanhando, diga amém. Ok. A primeira coisa aqui do texto, que deixa o céu e vem à terra, você já entendeu. Aí eu quero falar 3 coisas aqui. Número 1 é o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. Então a primeira coisa que deixou o céu e desceu à terra, aqui no texto, depois que o céu se abriu, lembre-se, Jesus estava no lugar certo, fazendo o quê? Jesus fez uma vez na vida uma oração? Não. Orar a vida o quê? Ele repetia isso, ele era constante, ele repetia isso. Ok? Ele repetia a oração. Né? Ele repetia este comportamento que era ter comunhão com Deus, de priorizar a comunhão dele com Deus. Então a primeira coisa que acontece depois que o céu se abre, é que algo deixa o céu. E a primeira coisa que deixa o céu aqui é o Espírito Santo. Qual a primeira coisa? Quero ver a igreja toda. Qual a primeira coisa? O Espírito Santo. Ok, vamos então aplicar a nossa vida, que estamos falando como discípulos de Jesus, que estão imitando Jesus. O que representa aqui o Espírito Santo? Bem, o Espírito Santo fala de nós termos a presença constante do Pai em nós. Então, o que representa na nossa vida como discípulos? Ok, o céu se abre e o Espírito Santo desce. O que isso representa na nossa vida? Representa a presença permanente do Pai habitando, morando em nós. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito do nosso Pai em nós. Alguém pode dizer aleluia? Ok, eu poderia escolher trocentos textos da Bíblia para falar sobre essa parte aqui, mas olha que texto lindo, está em João, capítulo 14, verso 16 e verso 17. Então, o Espírito fala de termos a presença constante do Pai em nós. Lembre-se, nós temos que ser constantes com Deus, mas Deus é constante conosco. Amém? Bota aqui João 14, a partir do verso 16. Se você está comigo, diga amém. Vamos ler 12 versículos, 16 e 17, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Qual é o prazo de validade? Para sempre. Ok, 2 pontos. Vamos lá. Quem é esse conselheiro? O Espírito da verdade. O Espírito o quê? Ok. Agora, olha o que Jesus disse. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quem disse isso foi Jesus. Ele vive com vocês e estará em vocês. Eu não só tenho a presença do Espírito, eu carrego a presença do Espírito. Não é que Deus aparece para mim, não, eu carrego Deus comigo. Isso não é a verdade da religião, isso não é a verdade da igreja, é uma verdade da palavra. Jesus disse, aquele que nunca mentiu, na verdade ele disse que ele é a verdade. Ele disse, a tua palavra é a verdade. E ele disse, o Espírito da verdade. Meu Deus, se alguém que podemos confiar em Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Então, o Espírito descer, que aconteceu isso, quando o céu se abriu, coisas deixaram o céu. E a primeira delas, vamos dizer assim, foi a pessoa do Espírito. O Espírito desceu sobre Jesus. E aqui representa essa verdade, que o Espírito Santo vem para não só estar conosco, mas para habitar em nós. É uma presença constante. Diga comigo, uma presença constante. Aí, antes de eu passar para o segundo ponto, eu estou falando com você, diga amém. Antes de eu continuar, eu preciso falar isso aqui. Percebam que, se a gente pegar aqui agora como se fosse uma imagem, e fôssemos voltar, como era antigamente, a questão dos controles remotos, para a gente retornar
um filme. Se você retorna um pouco o filme, você verá que antes do céu aberto, a Bíblia diz que Jesus estava o quê? Orando. Jesus estava o quê? Orando. Então, significa que é a minha vida de oração que vai me manter, ok? Vai me manter com essa consciência da presença do Espírito Santo na minha vida. Quem não ora, perde essa consciência. Porque, irmãos, uma coisa é você ter uma informação, outra coisa é você ter uma experiência. São duas coisas completamente o quê? Diferentes. Uma coisa é eu estar lhe dando essa informação agora. Olha, o Espírito Santo, a palavra afirma que o Espírito Santo habita em você. Você tem essa informação agora. Uma coisa é enquanto você ora, você experimenta essa presença. Você às vezes entra para orar até angustiado, mas de repente vem uma paz que você não sabe explicar. E diz, há pouco tempo eu estava angustiado, estava preocupado, agora parece que não tem nada acontecendo. Não é que porque o problema sumiu, é que você encontrou alguém maior do que o seu problema. E ele lhe deu paz e disse, fique tranquilo. Alguém pode dizer aleluia? Então uma coisa é você ter uma informação, outra coisa é você ter uma experiência. Então é a minha vida de oração que me torna consciente dessa presença. Alguém pode dizer aleluia? É quando eu oro que eu tenho essa vivência de que o Espírito Santo habita dentro de mim e que eu nunca estou o quê? Sozinho. Diga comigo, eu nunca estou sozinho. Mais uma vez, eu nunca estou sozinho. Mais uma vez, eu nunca estou sozinho. Quero ouvir vocês. Olha o que, é que o diabo tenta fazer. Ele tenta mentir para você. Dizer que Deus te deixa só. Mas Ele não tem como te deixar só, porque Ele mora em você. Mas por que você perde essa consciência da presença do Espírito? Porque às vezes paramos de quê? De orar. Nós não temos uma constância na oração. Nós não mantemos a repetição desta ação, deste comportamento, por um longo tempo. Ok, segunda coisa que acontece aqui no texto. Então, número 1, Espírito Santo. Qual é a primeira coisa que deixa o céu para vir à terra? O Espírito Santo. Segunda coisa aqui que deixa o céu para vir à terra é a voz de Deus. Qual é a segunda coisa? Voz de Deus. A Bíblia não diz que a voz veio da terra. A voz veio de quê? Do céu. A Bíblia deixa bem claro. O céu se abre e a voz vem do céu. A voz vem de cima. Irmã, está preocupado? Sua resposta vem de cima. Irmão, está angustiado? Sua resposta vem de cima. Você está sem saber o que fazer? Pois bem, a sabedoria vem de cima. Tudo vem de cima. Vocês entendem a diferença? Por isso nós não podemos ter céus fechados. Como eu falei, estou muito inclinado, quem sabe nas próximas mensagens seja isso. Nós não podemos ter céus fechados, porque tudo que precisamos vai vir o quê? De cima. Tudo vai vir de cima. Então nós temos que ter céus o quê? Abertos. E toda vez que o céu se abre na Bíblia, é para que algo do céu deixe o céu e venha à terra. Veio o Espírito e depois veio a voz. Ok, já que somos discípulos de Jesus, vocês entenderam que o Espírito Santo fala dessa presença permanente do Pai em nós, a presença de Deus em nós. E o que é que a voz vinda do céu representa? Bem, representa a nossa comunhão, a nossa relação íntima com o Pai. Diga comigo, eu sou íntimo de Deus. Isso significa. O Espírito representa a presença constante do Pai em nós. E a voz do céu representa o relacionamento, a relação íntima que temos com o Pai. Nós conversamos com Ele.
Ele não só está conosco, nós conversamos com Ele. Eu já contei isso para vocês. Eu trabalhava numa loja, e aí um dia eu conversando com a dona da loja que eu trabalhava, eu disse para ela assim: não, é porque Deus falou comigo. Ela disse para mim: olha, você vai casar, né? Eu disse: eu estou para casar, tal, em janeiro. Ela disse assim: olha, eu quero lhe dar de presente, eu vou lhe dar o colchão. Vou lhe dar o colchão de presente. E tal, colchão assim, assado. Eu fui me dizer como era o colchão. Aí eu disse: poxa, que tremendo isso. Aí você ficou feliz? Eu disse: fiquei. E minha maior alegria foi que Deus me disse que eu não ia comprar um monte de coisa, que eu ia ganhar. E me disse que uma das coisas que eu ia ganhar era isso. Aí ela ficou me olhando assim, disse: Deus fala com você? Eu disse: Deus fala comigo. E eu disse: e como é esse negócio de Deus falar com você? Eu achei aquilo tão interessante que ela disse assim, a minha pergunta dela foi: Deus fala com você? Eu disse: Deus fala. E como é que é esse negócio de Deus? E eu comecei a explicar para ela como é que Deus fala. Gente, Deus é uma pessoa. Foi por isso que na mensagem anterior, apesar da gente ser uma igreja evangélica, mas às vezes nós somos gospel demais, e às vezes a gente perde algumas coisas. Por isso que na última mensagem eu deixei claro para vocês: o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba para que as pessoas pudessem vê-lo. O Pai queria que isso acontecesse, que haja o registro. Ele é Espírito, ninguém veria se ele descesse. Alguém está entendendo isso ou não? Então ele tomou o Espírito Santo não é uma pomba, ele é uma pessoa. Ele tem mente, ele tem vontade, ele tem querer. Ele tem sentimentos, no sentido de que nós podemos magoá-lo, machucá-lo. Alguém está entendendo ou não? A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito, porque ele é uma pessoa. Se ele não fosse uma pessoa, você não podia entristecê-lo. Faz sentido ou não? Então, você não tem relacionamento com uma coisa, você tem relacionamento com uma pessoa. O Espírito Santo que mora em você é uma pessoa. E nós conversamos com ele. Está fraco, gente. Nós conversamos com ele. Quando a Bíblia diz: a voz veio do céu, está falando disso. Nossa relação, nosso relacionamento íntimo com Deus. Deus conversa conosco. E lembra, conversar é uma via de mão dupla. Sim ou não? Jesus orou antes, sim ou não? Então quando Jesus orou, ele falou com Deus, sim ou não? Mas quando a voz veio do céu, Deus falou com ele de volta. Meu Deus. Gente, a gente precisa ser mais crente, vocês não acham não? Gente, quando Jesus orou, ele falou com Deus. Mas quando Deus permitiu que a voz descesse do céu, era o Pai falando com o Filho. É a nossa experiência. Alguém pode dizer aleluia? Tem crente precisando aqui receber mais injeção de fé, viu? 1 João, capítulo 5, verso 14. Se tiver na nova tradução na linguagem de hoje, ficaria melhor. 1 João, capítulo 5, verso 14, nova tradução na linguagem de hoje, se tiver. Ok, quantos estão comigo, diga amém. Deus está falando com você essa noite, diga aleluia. A Bíblia diz assim, olha que lindo, gente. Gente, por favor, olha a beleza desse texto e a perfeição dele. Quando estamos na presença de Deus, alguém pode dizer glória a Jesus? Olha o que o texto diz: quando estamos na presença de Deus. Lembre-se, a diferença da nossa vida é estar na presença de Deus. Temos coragem por causa do seguinte, 2 pontos: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza de que Ele nos ouve. Meu irmão, a Bíblia diz: você pode estar na presença de Deus com essa ousadia, com essa coragem. Amém? Diga que quando você ora de acordo com a sua vontade, que aqui a palavra, Ele o quê? Ouve. Meu irmão, não estou falando com a parede, com o teto não, estou falando com Deus. Ele me ouve. Eu falo com Ele, mas Ele fala de volta. Essa é a nossa relação com Ele. Somos íntimos de Deus, a tal ponto que a Bíblia diz que são aos seus amigos
que Ele revela os seus segredos. Alguém pode dizer amém? Amém. Deus quer revelar os segredos dele para você. Amém. Ah, pastor, será que isso é bíblico? Ok. A Bíblia diz assim no livro do profeta Jeremias. A Bíblia diz assim, no livro do profeta Jeremias, o Senhor diz assim: se vocês orarem, clamarem, se vocês buscarem, Ele diz assim: eu vou revelar a vocês segredos que vocês não sabem. Me perguntem e eu irei responder vocês. Eu irei revelar a vocês segredos, coisas que vocês ainda não sabem. E algumas pessoas dizem assim: coisas acerca do seu futuro, diz o Senhor. Ele pode dizer aleluia? Acabei de dar meu exemplo. As coisas que eu iria ganhar nas vésperas do meu casamento, que eu não... A maioria das coisas do meu casamento eu não comprei nada. A maioria assim, eu arrisco que eu 90% das coisas que tinham inicialmente na minha casa quando eu casei, foram todas que eu recebi por uma palavra que Deus me entregou antes. Então Ele me falou de uma coisa que ainda ia acontecer. Faz sentido para você ou não? E que quando começou a acontecer diante dos meus olhos, eu sabia que era Deus. Faz sentido para você ou não? Estou dando esse exemplo tão bobo, tão simples, mas para você entender que quando você está orando, você não está falando com a parede nem com o teto. Então você tem que orar esperando que Deus está te ouvindo e que Ele vai lhe responder de volta. Porque isso é relacionamento, amém? Não é isso de relacionamento? Imagine você esposa, aí você tem sua esposa em casa, a sua esposa chega e diz: meu amor, eu queria conversar com você. A esposa fala, porque ela termina de falar, o marido dela diz assim, e aí você dá para dizer: não tenho nada, não, só estou aqui para te ouvir. Não. Às vezes, por característica do homem, ele pode até falar menos do que a mulher. Isso é comprovado, não brigue comigo, já está comprovado. Assim, é comprovado cientificamente que a mulher utiliza-se de praticamente o dobro de palavras na comunicação em relação aos homens. Mas o que o esposo espera? Que o marido escute e que ele também o quê? Fale. É o que ele chama de trocar ideia, sim ou não? E isso é relacionamento, sim ou não? Porque se só um fala, não é relacionamento. Vocês concordam comigo, sim ou não? Se só um falar, não é relacionamento. Os dois precisam falar, sim ou não? Um fala, o outro ouve, um fala, o outro ouve. Então a mesma coisa, imagine, se você falasse com Deus e Ele não falasse de volta, isso não seria o quê? Quantos querem aqui subir mais um degrau na sua vida cristã? Então, troque o R da religião pelo R do relacionamento. Deus não quer com você uma religião, Ele quer com você um relacionamento. Pastor, como é que eu sei disso? Simples. Ele mandou o filho dele se revelar a você, para você chamá-lo de meu pai. Meu pai não é religião, é relacionamento. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então diga assim comigo: primeiro o Espírito, depois a voz. Porque todas as coisas vieram o quê? De cima, não foi? O Espírito desceu, a voz veio do céu. E a terceira coisa aqui, que parece que está junto, mas está aqui, ele recebeu, a Bíblia diz que houve o Espírito, a voz e a palavra. Diga comigo, a palavra. O terceiro ponto aqui, a gente fecha, é a palavra. Ok? Como é que eu sei que é a palavra? Porque ficou registrado. Deus podia ter falado com Jesus, conversado com ele, e nada ter sido registrado. Houve um registro. Então foi o registro aqui, é a palavra. Diga comigo, a palavra. Eu posso crer nessa palavra, mas eu só posso hoje ter acesso a ela porque foi o que? Registrado. Ok? Então antes de eu ter fé, eu preciso da palavra, porque a Bíblia diz que a minha fé vem por ouvir a palavra. Alguém pode dizer aleluia?
Ok. Então qual foi a palavra que Jesus recebeu? Tu és o meu filho amado que me dá grande prazer. Ou em quem me compraz. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Quantos discípulos de Jesus eu tenho hoje aqui? Ok, então o Espírito fala da presença constante do Pai em nós. A voz vinda do céu fala da nossa comunhão, do nosso relacionamento íntimo com o Pai. E o que a palavra representa? Bem, fala que vivemos pela fé na promessa de Deus. Vivemos pela fé na promessa de Deus. Eu tenho a presença do Pai, eu tenho comunhão com o Pai, relacionamento com Ele, e eu vivo pela fé nas suas promessas. Eu vivo pela fé nas suas promessas. Pastor, tem base bíblica para isso? Claro que tem. Claro que tem. Porque a nossa fé está na palavra. Olha o que diz. Gálatas capítulo 3, verso 26. NVI, nós vamos ler 2 versículos aqui. Nós vamos ler o 26 e depois vamos saltar para o 29. Ok? Bota aqui primeiro o 26, depois a gente salta para o 29. Olha que lindo novamente. Gente, hoje a Bíblia parece que está mais como é que eu poderia dizer? Mais ornada. Porque, irmãos, olha os versículos lindos que estamos lendo hoje. Você precisa ouvir essa mensagem de novo, e pegar esses textos e ler. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 3:26 na NVI. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Ok, então você está vendo ali que você é filho, que é por causa de Jesus e através, por meio do quê? Da fé. Amém? Então, o ponto 3, a palavra veio, ficou registrado, veio do céu. Foi a voz que trouxe, a voz de Deus trouxe essa palavra. Tu és meu filho amado, que me dá o quê? Prazer. Então, fala de eu viver pela fé nas promessas de Deus. Agora, olhe que lindo, verso 29. Põe aqui para mim, por favor. 29. Se vocês são de Cristo, quantos aqui são de Cristo? Amém. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo o que, igreja? Então, meu irmão, minha irmã, quando você for orar, não vá orar lembrando a Deus seus problemas. Ore lembrando a Deus suas promessas. Porque o que faz diferença na nossa vida não são os nossos problemas, são as promessas de Deus. O que Deus falou sobre isso? E eu vou lembrá-lo das suas, porque eu vivo pela fé nas suas. Meu irmão, eu já disse para vocês, irmão, vou dizer de novo, o que muda a sua vida não são as coisas que você diz para Deus, são as coisas que Deus diz para você. E o que Deus diz para você, Ele diz da sua palavra, Ele diz das suas promessas. Meu irmão, irmãos, a gente pode ficar preocupado, ansioso, tudo que a gente possa como ser humano. Mas quando a gente recebe uma palavra, acabou, eu tenho uma palavra. Eu tenho, irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas quando a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que se espera, a palavra prova ali no original é como se fosse um documento. O original, a ideia é como um documento que comprova a posse de uma terra. É uma escritura. Irmãos, você não precisa pisar num terreno para o terreno ser seu. Tem gente que é dono de terreno que ele nunca pisou, mas ele tem um documento o quê? De posse, é dele. Ele comprou para investimento e nunca nem foi lá. Sim ou não? Mas ele é o dono. Mesmo sem nunca ter pisado na terra, a terra está em outro estado, mas ele tem o documento o quê? De posse, alguém deixou de herança para ele, está lá, é dele, acabou. A sua fé é seu documento de posse. Por quê? Porque você tem promessa. E essa é uma delas. De que pela fé em Jesus, você não será, você já é filho de Deus. E se é filho, desfruta de comunhão com o Pai, recebe respostas à oração e tem direito à herança. Tudo que é do Pai, tudo que pertence ao Pai,
pertence a você. Alguém pode dizer aleluia? Porque você é herdeiro de Deus, co-herdeiro. Você quer dizer co-herdeiro com Cristo? Significa que Cristo tem uma herança e a sua herança é igual a dele. Aí tem crente que diz assim: ah, pastor, mas isso é bom demais para ser verdade. O bom que é verdade, irmão. Vem a coisa mais fantástica de eu subir no púlpito para pregar é que eu posso pregar sem medo. Eu subo no púlpito para pregar, eu prego sem medo. Eu não vou dizer que nesse tempo moderno eu não tenho algumas preocupações. Quais são as minhas preocupações? O povo hoje anda tão azoado que você tem que escolher muito bem as palavras, senão as pessoas pegam as palavras e levam para outro caminho que não tem nada a ver. Então é como a gente diz hoje no mundo moderno. No mundo de hoje, você tem que desenhar e explicar o desenho, para as pessoas entenderem o que você quer dizer. Não, como eu falei, tem hora que eu estou pregando aqui, aí eu tenho que dizer com muita clareza, senão eu disse: ah, eu fui lá numa igreja, o pastor estava dizendo que a gente era igual a Jesus, porque pegou a minha palavra fora do contexto. Mas a Bíblia diz que nós temos a mesma herança de Jesus, porque nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E a Bíblia diz: Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, que somos filhos do mesmo Pai. Você está sabendo isso ou não? Então, você tem promessa. Então, irmão, não vá orar e fique: Senhor, olha eu aqui de novo, Senhor. Eu não presto para nada. Eu não tenho valor nenhum, Jesus. Eu aqui, Senhor, essa porcaria que o Senhor está vendo. Você está esperando o quê? Que Deus olhe para você e fique com dó? Porque quando você faz esse tipo de oração, lá no passado, quando você não tinha Bíblia, não tinha nada, eu entendo. Eu entendo. Você estava vindo do pecado sentindo a lástima. Mas, meu irmão, agora que Cristo lhe salvou, você foi lavado, Ele lhe entregou a sua justiça e você conhece a palavra, você não tem que orar pela sua cabeça, você tem que orar pela palavra. E a palavra diz que você deve se achegar a Ele confiadamente. Como é que você está entrando confiadamente se você já está orando assim: Senhor, eu estou chegando aqui, eu nem sei se o Senhor vai me receber. Fazer igual adolescente: alô? Pelo amor de Deus, o que faz sentido isso? Imagine, a Bíblia diz: entre na presença de Deus confiadamente. Eu já entro na presença de Deus assim: Senhor, eu nem sei se o Senhor vai me receber, mas se o Senhor olhar para mim e ver que eu mereço, você está alinhado que merecer, não merece não. Senhor não. Irmãos, a Bíblia diz que todo o mérito é de Cristo, mas Cristo entregou o mérito dele para nós. Justiça é isso, Ele atribuiu o mérito dele para as nossas vidas. Em Cristo, eu sou merecedor de todas as dádivas divinas. Porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu entrei. Você já viu empresas que para você passar de setor você tem que ter uma credencial? E a depender do nível de empresa, tem credenciais nível 1, nível 2, nível 3, né? Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo acha que o presidente dos Estados Unidos tem acesso a todas as informações dos Estados Unidos. Mas você sabia que isso é mentira? Você sabia que o ministro que trabalha com a pasta de energia tem acesso a informações que o presidente dos Estados Unidos não tem acesso? Se você é curioso, faça um estudo sobre Oppenheimer. Na época da criação da bomba, haviam coisas sobre a bomba que o presidente dos Estados Unidos não sabia. Porque nos Estados Unidos existem níveis de acesso a informações secretas. E tem uns níveis. Vocês estão me olhando assim, dizendo: o pastor gosta de umas coisas. Não, meu irmão, isso é a pura verdade. As pessoas que não têm acesso a isso não são curiosas, mas escute. As pessoas têm uma credencial e ela diz assim: essa credencial só faz você chegar até essa porta, dali por diante não vai. Não adianta você botar a sua credencial que a porta não autoriza. Sim ou não? Mas outros têm, outros credenciais vão passando de porta em porta.
Irmãos, Jesus pegou a credencial dele e disse assim: você acha que a minha credencial vale alguma coisa para chegar ao meu Pai? Eu nunca vou esquecer, irmãos. Eu gosto de fazer minhas parábolas do pastor Cristiani. Eu sou da geração que viu a última seleção brasileira de verdade. Porque essas últimas meu irmão. Quem acompanha futebol sabe que isso aí não é seleção, mas tudo bem. Eu lembro que na Copa de 94, que foi uma das grandes seleções, um comentarista esportivo, não tem nada a ver com fé nem nada, ele era só um comentarista esportivo. Aí ia ter o último embate, que era o último jogo, que era o Brasil contra a Itália. Era a final da Copa do Mundo de 94. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas naquela época havia alguns crentes dentro da seleção brasileira que oravam. E um deles era o Tafarel. Teve um momento que um comentarista disse assim: e aí, como é que vai ser esse embate final entre o Brasil e a Itália? Aí o pessoal começou a brincar na mesa e disseram assim: olha, o Bádio, que é o cara da Itália, ele é um budista. E você sabe, né? Um budista, o Buda, era amigo do homem. Aí o cara falou: mas a seleção brasileira tem os crentes. E Jesus não é amigo do homem. Jesus é o filho do homem. Há uma diferença muito grande. Queridos, eu te dizer, você acha que a credencial de Jesus vale alguma coisa para você chegar ao Pai? Você sabe qual é a credencial de Jesus? O sangue dele. A Bíblia diz que com o sangue dele, ele abriu um caminho direto para o Pai. Meu irmão, você não para em porta nenhuma. A sua credencial, que é o sangue, faz você ter acesso direto ao Pai. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente vive parecendo que está pedindo um favor. Meu irmão, não faça isso. Não ore como se você não conhecesse a Bíblia. Ore de forma confiadamente. Ore dizendo: Deus, eu estou orando. E eu sou como teu filho. Eu sei que o Senhor está me escutando. E é só uma questão de tempo para o Senhor atender a minha oração. Amém? E enquanto espero, eu não vou perder a minha fé. O Senhor vai fazer na minha vida. Posso ouvir glória a Deus? Vocês entenderam a diferença? Vocês entenderam a diferença, sim ou não? Então, guarde o que eu vou lhe dizer. Deus não lhe dá rituais para você fazer. Ele lhe dá uma palavra para você crer. Vou repetir. Deus não lhe dá rituais para você fazer. Deus lhe dá uma palavra para você crer. A palavra deve produzir fé em nós. Deve produzir fé em você. E a forma de você demonstrar que você recebeu a palavra é você confessando a palavra que você recebeu. A maneira que você vai demonstrar que você recebeu a palavra é confessando a mesma palavra que Deus lhe deu. Você vai botar essa palavra na sua boca. É a maneira que você vai demonstrar. Meu, palavra vem para gerar fé em nós. O que Deus quer? Você sabe o que ofende a Deus? Já que estamos de relação, sabe o que ofende a Deus? Ofende a Deus quando você duvida da palavra dele. Você quer ofender a Deus? Duvide da palavra dele. Qual a pior coisa que você pode fazer com alguém que não mente? É você dizer: eu duvido da sua palavra. Faz sentido para você ou não? Então, quer ofender a Deus? Duvide da palavra dele. E quantos aqui não vão duvidar mais da palavra? Diga amém. Deus está falando com você? Diga amém. Ok. Vou fechar aqui. 2 pontos aqui, 2 detalhes. Diga comigo. Eu recebo uma palavra para crer. E a maneira que eu demonstro que eu tenho fé é confessando a palavra. Diga comigo, é confessando a palavra. Ok, agora vamos lá. Isso é tão forte, confessar a palavra que recebeu, que a Bíblia diz assim. Vamos aqui, 3 versículos em sequência que eu vou orar. Primeiro, bota aqui para mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4,
2 Coríntios 4, verso 13, NVI. Vamos ler 3 versículos em sequência e aqui eu fecho a mensagem. Deus está falando com você essa noite, diga amém. Ok. Aqui, ó. Está escrito, crie por isso que falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Meu irmão, quem tem fé fala. Fala o quê? Fala o que crê. Você que crê não tem medo de falar aquilo que você crê. Por quê? Porque você não acha que... Você tem certeza que você não vai ficar decepcionado. Ah, eu vou falar, daqui a pouco não acontece. Não, você sabe que vai acontecer. Porque você crê naquele que lhe deu a palavra. Então não adianta nem orar mesmo. Se você vai orar e não vai acreditar no que você vai receber, para que vai orar? Então a Bíblia diz, crie por isso o quê? Falei. Ok. Nesse caso aqui, de Lucas 3, 21, o que foi que Jesus recebeu? Uma palavra dizendo que ele era o quê? Filho. Filho amado. Diga comigo, filho amado. Diga comigo, filho amado. Mas não somente isso. Ele era filho amado que dava prazer a Deus. Deus se alegrava na vida de Jesus. Jesus era a fonte de contentamento de Deus. Significa o quê? Que Deus nunca estava aborrecido com Jesus. Por quê? Porque Jesus não pecava. A única coisa que aborrece a Deus é o pecado. Quando é que Jesus pecou? Nunca. Jesus só dava prazer ao Pai. Nós vamos ser esse tipo de filho. Nós só vamos dar prazer ao nosso Pai. Alguém pode dizer aleluia? Ok, como é que um filho... Você tem filho, irmão? Como é que um filho agrada ao Pai? Obedecendo, irmão. Não é dando presente. O que um pai quer de um filho não é presente. Nenhum pai de verdade fica... tomara que meu filho me dê um presente. Nenhum pai de verdade fica esperando isso. O que um pai espera de um filho é o quê? Obediência. Só isso, meu irmão. Só isso. E quantos vão ser filhos obedientes ao pai aqui? Diga amém. Ok. Bota para mim, por favor, Lucas 4:3 aqui. Lucas 4. Deus está falando com você, diga amém. Lucas 4:3. Ok. Bote primeiro Lucas 3:23. Depois a gente vai para isso. Vou inverter. Bota primeiro Lucas 3:23 aqui. Ok, depois a gente vai para o outro. Jesus ouviu que ele era filho de Deus. Mas olha o que diz aqui, Lucas 3:23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. As pessoas consideravam Jesus filho de quem? De José. Mas ele tinha recebido uma palavra de que ele, de fato, era filho de Deus. Então, Jesus foi criado, e não tem nada de errado, a Bíblia está dizendo isso. Jesus foi criado como filho de José. Mas ele viveu como filho de Deus. Porque a palavra que ele recebeu não era que ele era filho de José. A palavra que ele recebeu é que ele era filho de quem? De Deus. Vocês percebem que a gente vai viver de acordo com a palavra que a gente recebe? Nós vivemos de acordo com a palavra o quê? Que recebemos. Alguém pode ter dito a vida toda que você é um pobre miserável que não tem onde cair duro. Mas se Deus te disse que você é próspero e abundante, você vai viver sobre essa palavra. Posso ouvir glória a Deus? Ok. Bote aqui agora assim, Lucas, por favor, capítulo 4, verso 3. É aqui eu fecho. Ok. Percebam que se não é importante, ou se não é poderoso receber uma palavra, porque todos consideravam Jesus filho de José, mas Deus disse, você é o meu filho amado. Essa era a palavra. Se isso não fosse poderoso, o diabo não teria tentado desfazer a palavra. Porque olha a primeira coisa que o diabo falou para Jesus. O diabo lhe disse, se és o filho de Deus, ordena que essas pedras... Olha o que ele botou aqui em jogo. Filho. Por que ele não diz assim, se tu és o Messias? Porque Jesus era. Vocês entendem? Por que ele não usou essa linguagem? Se tu és mesmo o Messias prometido, o Cristo, dava o mesmo efeito. Sim ou não? Sim ou não? O efeito não era o mesmo?
Ele estava pondo Jesus à prova, sim ou não? Ele disse, tá bom, se tu és Deus feito gente, Deus encarnado, ele não poderia fazer isso não. Mas repare, como é sutil. O pai fala em cima, você é meu filho. O texto diz, todos os homens consideravam Jesus filho de José, mas o pai disse, você é meu filho. Aí o diabo disse, tá bom, se tu és filho de Deus, ou seja, o diabo vai querer pôr em dúvida a palavra que você recebe. Porque a coisa mais poderosa que você pode receber é uma palavra de Deus. Então você tem que conservar, você tem que respeitar, amar, cultivar a palavra de Deus. Posso ouvir? Irmão, tudo que você tem é a palavra. Eu já expliquei isso para você, eu vou repetir. Eu vou bater isso 1 trilhão de vezes. Irmão, se você é crente, você não é crente em outra coisa a não ser na palavra, porque você só tem a palavra. O que você tem para se apegar? Me diga aí. Me diga uma coisa que você tem para se apegar. Tem. Que coisa tem para se apegar o quê? Palavra. Mas é o suficiente, você só precisa da palavra. E a palavra diz que você é filho de Deus. Você é filha de Deus pela fé em Jesus Cristo. E se você é filho de Deus, nós somos herdeiros segundo a sua promessa. Sua promessa é que eu tenho uma herança. Então, quando o céu se abriu, Jesus recebeu o Espírito, recebeu a voz, recebeu a palavra. Eu sou discípulo de Jesus, hoje eu tenho a presença do Pai, eu tenho a comunhão com o Pai, relacionamento íntimo, e eu tenho a sua promessa para eu viver pela fé. Eu vivo na fé das promessas de Deus. Amém? Hoje eu vi uma matéria, acho que do Estadão, dizendo assim, a inflação no Brasil ainda vai piorar muito. Nós ainda não vimos a inflação no Brasil. Só quero abrir um pouquinho sua cabeça, porque às vezes a gente fica alienado com as coisas. Como eu disse, as pessoas na televisão mentem para a gente e às vezes a gente é otário de acreditar nelas. Não fica acreditando em tudo que você vê na TV. Você tem que buscar outras fontes. Como eu disse, na época que o Hamas atacou Israel em outubro, eu, ao invés de eu ficar assistindo a TV aqui do Brasil, que estava mentindo um monte de coisa, eu estava assistindo por meio de um judeu que estava transmitindo direto de lá. Então escute, vocês sabiam que a alta dos alimentos está tão grande que elas já correspondem a 22% da renda do brasileiro comum. 22% do dinheiro do brasileiro vai todo embora só com alimentação. Tanto custo que está. E a informação é que ainda não vimos a inflação no Brasil. Ainda não é o pior cenário. Aí você ouve a notícia dessa. É triste ou não é? Sim ou não? Mas eu vou viver por esta palavra ou por essa aqui. Vocês entendem? Eu tenho que fazer escolha. Não é que a outra é uma mentira. A outra é a realidade. Só que entre a realidade e a verdade, eu fico com a verdade. A minha economia é a economia do céu. É a economia de Deus. Deus provê todas as coisas. Aleluia. Ô meu irmão, em tempos como esse é que a gente tem que ser mais estimulado a usar o quê? A nossa fé. A palavra, confessar a Deus. Eu vou viver debaixo das tuas promessas. A minha vida não está nas mãos de homens. Minha vida está nas mãos de Deus. Uma vez eu vi um amigo meu dizer, você não está em crise, você está em Cristo. Vamos ficar de pé. Quantos receberam a palavra hoje, diga aleluia. Amém. Glória a Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Eu queria orar por sua vida. Que bom que você veio hoje para a igreja. Vale a pena ter vindo para a igreja? Então sempre vale escolher o ambiente certo. Escolha estar no lugar certo, fazendo a coisa, e aí você terá o resultado de Jesus. Amém? Querido Deus, obrigado, porque hoje fizemos a melhor escolha. Hoje somos como Maria. Escolhemos estar aos teus pés e ouvir a tua palavra. Obrigado que poderíamos estar em qualquer lugar. Estamos na igreja, na tua casa, ouvindo a palavra. Estamos sendo semeados hoje no coração uma semente verdadeira e pura que é a tua palavra.
Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito que habita dentro de nós. É uma convicção que temos de que nunca estamos sozinhos. O Senhor está sempre conosco, a tua presença é constante em nós. Obrigado pela voz do céu que vem hoje sobre as nossas vidas e nós temos comunhão. Não só falamos com Deus, Deus fala com a gente de volta. Nós conversamos com Deus, nós temos conversas com o Pai. Nós temos amizade, relacionamento. Ele nos revela segredos, coisas acerca do nosso futuro que não sabemos. Pergunte-me e responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Meu Deus, é a tua palavra que diz, e hoje estamos revelando a tua palavra, trazendo a tua palavra verdadeira diante de nós. E nós não vivemos, Senhor, de acordo com as nossas vistas, nós vivemos de acordo com a fé. E obrigado pela tua palavra, porque vivemos pela fé nas tuas promessas. E a partir de hoje nós não vamos contar os problemas, nós vamos confessar as tuas promessas, vamos falar das tuas palavras, vamos dizer aquilo que cremos, e nós não vamos ter medo de que não vai acontecer, vai, porque a tua palavra é verdadeira, ela é sempre fiel, sempre cumpre o que ela diz. Porque o autor da palavra é o Senhor, e o Senhor é fiel. O Senhor vela sobre a sua palavra, para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas. Obrigado hoje, porque somos como Jesus, imitamos Jesus, estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, e recebemos o Espírito, recebemos a voz, e recebemos a palavra, e temos o mesmo resultado de Jesus. Para a tua glória, declaramos céus abertos sobre as nossas cabeças, em nome de Jesus. O céu se abre. Toda vez que orarmos, os céus estarão abertos sobre a nossa cabeça, e algo do céu deixará o céu para vir à terra, a minha vida. Eu sempre terei respostas em nome de Jesus. O Senhor jamais deixará de me responder. Eu sempre terei respostas às minhas orações, e sempre serei supridos. O Senhor cuida da minha vida, cuida de mim. O Senhor cuida de cada aspecto da minha vida. O Senhor me ama, o Senhor se importa com a minha vida, para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Quantos receberam? Então, meu irmão, ouça, pega essa palavra, aproveita aí. Aproveita, em vez de você assistir Mulata Globeleza, assistir os desfiles da escola de samba, em vez de assistir Carnaval aí da Poeira, pega essa mensagem e ouça de novo e de novo. Ouça essa palavra. Essa palavra crescer em você. E confesse a palavra do Senhor. Amém? Enquanto louvamos ao Senhor com os ministros de louvor, vamos entregar nossos dízimos e oferta. Se você está recebendo essa transmissão em casa, faça a mesma coisa. Oferte. Você tem sido abençoado por esta casa, por esse ministério. Então seja generoso. Entregue seu dízimo, sua oferta e oferte agora ao Senhor em nome de Jesus. Vamos fazer isso agora, enquanto louvamos ao Senhor. A guitarra parou aqui um pouquinho. Vamos fazer como na África. Vamos cantar sem instrumento. Foi o que eu falei. Igreja. Vamos lá. Vamos cantar. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem. Aleluia, que tremendo! Do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, meu Deus, a tua chuva vai descer, faz chover. Canta, igreja, faz chover. Aleluia. Abre as comportas do céu e faz chover. Mais uma vez, toda a igreja com todo o fôlego. Faz chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, aleluia, Jesus virá como chuva, ele descerá. Se pedirmos, Jesus virá.
Então clame por Ele, faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Meu Deus, que tremendo! Obrigado, Senhor. Porque no mesmo dia, tivemos a oportunidade do nosso testemunho, que não cantamos por causa de instrumento, nós cantamos por causa de Jesus, cantamos por causa dele, cantamos sem microfone, sem guitarra, meu Deus, sem bateria, vamos cantar com os pulmões, meu Deus, porque o Senhor sempre será digno, meu Deus, o Senhor sempre será digno. É a tua igreja, Senhor. É a tua igreja. O mundo vai passar esse tempo aí cantando canções seculares, canções que não te agradam, cantando para cantores, para blocos, e nós não vamos negar o teu louvor. Nós não vamos negar o teu louvor. Aleluia. Jamais, Jesus, jamais. Tu sempre será digno. Aleluia. Eu senti graça de Deus aqui quando a gente cantou. Vai ter certeza disso, irmãos. Amém? Aleluia. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, esteja hoje com a sua vida, com a sua casa, com cada um da sua família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa hoje te tratar com bondade e misericórdia. Que o Senhor hoje te olhe com amor e te dê shalom, te dê paz, prosperidade e saúde. Te traga abundância em todos os aspectos da sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração e nos vemos domingo às 9 da manhã. Aleluia.